Olhos atentos miram a próxima vítima. Enquanto lá do alto, o casal de Tuiuiu investe no futuro da espécie e observa o que acontece logo abaixo. É a dinâmica da vida em meio à natureza. Estamos em Poconé, no Mato Grosso, uma das portas de entrada do Pantanal brasileiro. Justamente aqui, neste cenário, encontramos um outro personagem fundamental para a manutenção de toda essa cadeia. Ela vem tão robusta quanto a onça pantaneira, dita o ritmo da vida por essas bandas e ainda é capaz de abraçar uma imensidão. Seu nome? Quem dita a vida no Pantanal é a água. Pantanal é água e água é Pantanal. Glauco é coordenador do programa Água para a Vida da ONG WWF Brasil. À sua frente, um dos trechos do rio Cuiabá. Por ele passa parte dos 30% da água que irriga a planície pantaneira. E para conferir de perto como este elemento influencia na vida animal e do homem ribeirinho, nada melhor que uma volta de barco. E qual é a situação do ribeirinho hoje aqui nessa região de Cuiabá? Nós temos conversado com algumas comunidades ribeirinhas e notado que a situação deles não é das melhores, porque é muito ruim. Eles estão notando cada vez mais uma diminuição no número de peixes, a atividade vem sofrendo economicamente, as leis e as políticas públicas para o Estado não olham para o pescador tradicional, pescador ribeirinho, então eles estão infelizmente desprotegidos, estão cada vez mais sofrendo com esse decréscimo dos estoques pesqueiros e sem alternativas econômicas para se desenvolverem. É o caso de seu Antônio, pescador desde os 14 anos. O senhor veio de uma família de pescadores? Isso. Pai pescador? Nascemos e criamos na beira do rio. Hoje, com 42 anos, seu Antônio traz para o rio filho, irmão e sobrinho. Mas, segundo ele, este Cuiabá mudou muito nas últimas décadas. Pescava menos e pegava mais, né? Porque tinha mais peixe no rio. Nós saía do porto e atravessava muito do outro lado do rio. Hoje não, aí nós temos que pegar uma embarcação desse aí e morar nele para levar alguma coisa para casa. Encontra algum cardume, mas é pouco, não é igual que antigamente, que era fora no rio, né? Por quê? Devido à água, né? Faltou água, não tem peixe. E na opinião do senhor, por que está faltando a água? Acontece que o Pantanal, começaram a mexer nele, só destrói. E isso a culpa cai no pescador, mas não são pescador, é essa furna que a turma faz. Então arrebenta com nós. Nós não precisava descer de lá de onde nós moramos, nós vamos. E nós vamos até na Barra do Paraguai. Seu Antônio fala da barragem construída há 14 anos no Rio Manso, um dos afluentes do rio Cuiabá. E passou uns 4, 5 anos que quando eles montaram a barragem, estava pegando um peixinho, eles abrem a comporta e soltam água. Aquela água vinha até espumando, o peixe de um dia para outro sumia. Mas isso aí um pescador igual a nós fala, os caras estudaram lá em cima, falam, isso aí é um besta, não sabe o que está falando. É assim que funciona. E nós vivemos no rio aqui dentro 24 horas, nós sabemos até o dia que vai chover, senão tem previsão na televisão. Barreiras que mexem com o fluxo da água e da vida por aqui. Porque uma barragem ela passa a controlar artificialmente um processo que era natural antes. Então ela libera a água no tempo errado e na quantidade errada. Então isso gera um problema também, porque as espécies elas estão muito conectadas com esse pulso natural de inundação, de cheias e vazantes, e a barragem então gera esse problema. O Brasil, 70% da energia que é gerada no Brasil, ela vem de fontes hidrelétricas. Isso por um lado é bom, porque é uma energia limpa de uma fonte renovável. Por outro lado, a gente tem que olhar com muito cuidado as boas e as más barragens. Quando eu digo boas, são barragens que têm um potencial de geração alto com menor impacto socioambiental. As más barragens são aquelas que têm uma geração de energia muito pequena que não justifica o alto impacto socioambiental que ela causa.
Então, infelizmente, esse exemplo da barragem que nós temos no Rio Manso, ela gera apenas 210 megawatts e causa um impacto sobre a pesca e o seu potencial de pesca. Para este outro ribeirinho, o problema é o mesmo e vem traduzido em números. Nós éramos 9 pescadores, nós pegávamos uma caminhonete S4000 de peixe por semana para levar para o mercado de peixe em Cuiabá. Que isso dá mais ou menos em quantos quilos por semana? Dá uns 500 a 600 quilos nosso pescado. Nós éramos 9 pescadores, família. Né? Hoje, se pegar todo pescador daqui dessa área, não pega 200 quilos por semana de peixe. Para um rio que tem suas nascentes concentradas lá no Planalto e que ganha volume por onde passa, a instalação de barragens não é o único problema. Isso aí, vamos começar pela água podre dentro de Cuiabá, que sai de dentro de Cuiabá, que vem matando todo quanto é espécie de peixe pequeno, morre tudo por causa da água podre que sai de dentro de Cuiabá. Poluição, então. Poluição. O rio Cuiabá, ele historicamente é um dos rios mais piscosos, né? Com maior quantidade de peixes. E a gente tem sentido aqui pelo depoimento das pessoas que vivem da pesca no rio, que a qualidade da água tem sido um problema seríssimo que tem afetado e tem diminuído o número de peixes aqui. Uma poluição que afeta a qualidade da água e do peixe, mesmo fora do perímetro urbano. E o rio Cuiabá ele sofreu, né? A gente viu ele nascer muito exuberante, muito limpo, né? Protegido por um parque, através do rio Cochipozinho. Ele recebeu uma descarga muito grande de poluentes pela cidade e aqui no Pantanal, que é uma área protegida, que você olhando aparentemente está muito bem protegida, a gente percebe já os efeitos dessa poluição que vem carregando desde a cidade de Cuiabá. Barragem e poluição, fatores que prejudicam o futuro das espécies que vivem na região. O rio Cuiabá ele é um rio bastante rico em fauna. Todos os animais aqui eles estão com seus ciclos de vida adaptados às cheias e secas. E agora, com o período das águas se enchendo, a gente conseguiu ver alguns jacarés, né? Mas no período da seca fica mais fácil de vê-los porque eles estão nas barrancas dos rios que estão mais secos. E agora no período de cheia eles estão pescando já mais escondidos. Os peixes também, nesse período de cheia, eles começam a voltar para o canal principal, né? Eles estavam nas baías, nas lagoas, eles começam a vir para o canal principal. E as aves, elas acabam ficando menos visíveis, porque elas aproveitam o período da seca para pescar naquelas lagoas rasas que ficam, né? Os pequenos peixes, as larvas, mas agora, quando as águas começam a encher, elas saem e ficam só os peixes que são mais pescadores de mergulho, né? Como os biguás, as biguatingas e os martim pescadores. Agora, olhando esse rio aqui, o que ele representa para o senhor? Olha, eu vou falar sinceramente, eu representa tudo para mim, porque eu vivo aqui, né? Representa tudo para mim. A água é tudo, para o peixe como faz para o ser humano. Né? E se durante o dia a vida animal surpreende, à noite ela é ainda mais interessante. O jacaré fica imóvel à beira-rio e disfarça, mas logo é denunciado pelos olhos brilhantes. Mas também precisamos ficar atentos aos detalhes. Assim, estática, a cobra torniqueira passa fácil por um galho de árvore. Bom mesmo é ficar lá em cima. Olha lá a garça africana, uma das maiores da espécie. Na manhã seguinte, a sinfonia promovida pelas aves pantaneiras despertou nossos sentidos. Em meio ao barulho e a cores vibrantes, o sol que teimava em se esconder se rendeu. Enfim veio para iluminar este trecho do rio Cuiabá e a mata densa e preservada que fica logo ali, na RPPN Sesc Pantanal. A RPPN ela foi criada em 1999, com a aquisição, quando o Sesc adquiriu as fazendas de gado, né, já estavam desativadas. Bom, a água é o nosso principal
foco da conservação, porque ela é um meio de propagação da vida no Pantanal. Sem a água não existe Pantanal. Então, como ela propaga a vida, ela também propaga problemas. Hoje, os principais problemas a gente atribui muito à região das cabeceiras dos rios, que estão localizadas em áreas mais altas e próximas, onde estão desenvolvendo atividades intensas de agricultura, pecuária, com uso de defensivos agrícolas que acabam agredindo, alterando e muito a qualidade da água. E como a gente está aqui numa planície, tudo deságua aqui. Preocupada com o futuro desta fauna e principalmente desta planície alagável, a ONG internacional WWF desenvolve aqui no Brasil um importante projeto para a proteção e recuperação das fontes de água que abastecem o Pantanal. O Programa Água para a Vida do WWF Brasil, ele tem como objetivo conciliar o uso da água com a conservação dos ecossistemas aquáticos. Então, para isso, a gente foca muito na proteção de nascentes, porque a gente entende que conservar um rio precisa da conservação desde as nascentes. O complexo do Pantanal tem 250 mil quilômetros de extensão e se espalha por 2 estados. Vai do sul de Mato Grosso a noroeste do Mato Grosso do Sul e ainda pega um pouco do norte do Paraguai e leste da Bolívia. Tem o terreno topográfico bem parecido com o desenho de um prato visto de perfil. A área ao norte que circunda o complexo pantaneiro é formado por chapadões, serras e maciços. Lá no alto nascem importantes rios que correm para a planície e ajudam a alagar o Pantanal, um complexo hídrico que, desde a origem, está em perigo. Identificamos que as nascentes e as cabeceiras do Pantanal estão em processo intenso de degradação pelo mau uso do solo. E se o foco da WWF é na origem desta imensidão de água, é para lá que vamos. Roteiro de hoje, saída de Poconé rumo a Cáceres. Seguimos pela BR-070, mais de 170 quilômetros de estrada. E à beira dela, uma paisagem em constante transformação, de paredões rochosos, plantações, pasto para o gado e mata nativa, que por aqui é o Cerrado. Depois de quase 3 horas de viagem, chegamos a Cáceres, a princesinha do Paraguai, como canta a música. Oh, Cáceres querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. O município abriga pouco mais de 85 mil habitantes e tem sua economia com base na pecuária e no comércio de couro, cana-de-açúcar, madeira e mineral para o mercado externo. Às margens do Rio Paraguai encontramos Ângelo. Ele é um dos analistas de campo da ONG WWF Brasil e conhece bem os problemas da região. Em Cáceres, eu diria que o principal problema é a questão do saneamento. Isso também afeta a qualidade da água. Análises realizadas no laboratório da Universidade do Estado de Mato Grosso provam o que Ângelo disse. Então, as amostras do Rio Paraguai, elas revelam contaminação da água por bactérias do grupo que a gente denomina como coliformes, Escherichia coli, para consumo, né, uma contaminação que não deve acontecer, na verdade é zero, né, você não pode consumir água com esse micro-organismo. É uma região com um desenvolvimento econômico bastante acentuado, principalmente para a produção de carne e grãos. E esse desenvolvimento traz alguns problemas também socioambientais, como por exemplo a geração de lixo, resíduos sólidos, degradação da qualidade da água pela falta de tratamento de esgoto e principalmente o desmatamento e a degradação das nascentes faz com que a água também tenha uma piora na sua qualidade. Mas tem gente trabalhando junto à WWF para mudar esta realidade.
Olhos atentos à lição de hoje, chegamos no meio da aula. Na plateia, alunos e professores de escolas ribeirinhas de Cáceres vieram para ouvir o que este homem tem a dizer. Aqui na varanda da própria casa, Isidoro Salomão fala de preservação e conservação. Aqui na cidade, então, nós trabalhamos essa questão de educação popular ambiental com escola, né? E por que trabalhar com crianças? Criança, nós acreditamos que a partir de algumas crianças, 10 crianças nós vamos atingir 500, 600 crianças numa escola. A partir dessas 500, 600 crianças nós vamos atingir os pais, né? Por exemplo, ali nós estamos agora trabalhando com as crianças que estão bem à beira do rio, né? Nessa escola bem à beira do rio. Então, quer dizer, através dele, ele chega em casa e fala, olha, eu estava lá no Salomão e ele falou isso, isso e isso. Então, tem dado resultado. No Pantanal, nós temos um lençol freático muito perto da flor da terra, vocês sabiam? Então, nós temos, por obrigação, a cuidar muito do esgoto de nossas casas, né? Porque onde tem uma fossa, a gente joga lá as fezes nossa, né? E aquilo lá infiltra na terra e vai poluindo a terra que nós estamos, né? Então nós temos hoje, né, uma proposta para o Pantanal nova de fossa. Então aqui é simples, olha, vocês têm que aprender porque até na casa eu sei dá fazer, não tem muito gasto não. Cáceres está na passagem do Cerrado para o Pantanoso, né? Então está numa área ainda mais estratégica, né? Tanto que muita gente chama de Portal do Pantanal. Aqui então passa, né, o que vai ter lá para baixo e o que vai ter lá para cima. Por isso nós fazemos trabalho daqui até a nascente do Paraguai e nós hoje atingimos mais de 17 municípios dessa região, né, todos que estão à margem do Rio Paraguai, trabalhando então a organização, a mobilização desse povo em defesa do Rio Paraguai. Cáceres e outros 24 municípios localizados na chamada Caixa d'Água do Pantanal e responsáveis pelas principais nascentes que regam o Rio Paraguai e ajudam a alagar a região pantaneira, estão na mira do Pacto em Defesa das Cabeceiras do Pantanal. A proposta, criada pela ONG WWF Brasil e parceiros, tenta reunir poder público, setor privado e sociedade civil para que juntos debatam ideias, estabeleçam metas de conservação e encontrem soluções para os problemas que colocam em risco todo um complexo hídrico, a Bacia do Paraguai. Cáceres é um município que é um dos principais municípios desses 25, porque ele é um dos maiores e que recebe toda essa água, né? Todos esses problemas, porque Cáceres fica abaixo, né? Fica jusante desses rios e tem uma enorme mobilização social em Cáceres, né? Uma riqueza popular ali, uma mobilização popular que tem uma coalizão de mais de 300 instituições que estão trabalhando na defesa do Rio Paraguai. E se você pensa que a atividade de hoje acabou por aqui, tá bem enganado. A bordo da Chalana é Wanda quem segue com a aula, só que desta vez é na base da música. Uma parada estratégica. A expedição em terra firme tem um propósito. Então, nós vamos descer aqui com cuidado. Aqui é um pesqueiro, tá? E nós vamos ver como que é um pesqueiro. Mas a gente vai olhar lá, não só se o cara pega peixe, não, vamos olhar o tanto de lixo que ele deixa. Deixamos as crianças explorando o pesqueiro para ouvir a história deste ex-padre que largou a batina para hoje se dedicar à causa ambiental. Eu comecei a trabalhar, a partir dessa formação, comecei a trabalhar nessa região. E aí começamos a ver que no Pantanal nós precisávamos trabalhar com meio ambiente, né? Tudo isso que está ao nosso lugar. Chegou o momento que, mesmo dentro da igreja, eu comecei a dar problema para a igreja, né? Porque a igreja me formou para celebrar a missa, né? E eu ia muito além da missa, né? Fora da igreja, Salomão liderou um movimento pelo Rio Paraguai em oposição ao projeto de fazer dele uma hidrovia. E por que não querer uma hidrovia aqui? Então, para nós e para todo mundo que pensa, né, sabe que esse rio não comporta uma hidrovia. Por quê? Uma chalana desse tamanho tem vezes que já encalha no rio.
quanto mais uma embarcação de 200 metros, né, com peso com não sei quantas toneladas. Né? O desenho da hidrovia Paraguai-Paraná veio assim, chegou para nós, né, um mapa, né, com uma retona que ia fazer daqui lá na saída dos morros, lá no fecho dos morros, né, uma retona que ia cortar as curvas do rio e fazer um corredor para se passar essas lanchas. Isso vai secar, né, a fonte de vida dos peixes, né, que é as lagoas, né, vai baixar o nível freático do rio, do Pantanal, né, vai tirar tudo isso, vai escorrer a água. E como o Pantanal é um terreno arenoso, muito sensível, provavelmente isso se torna deserto com muita facilidade em muitas áreas do Pantanal. E falando em protagonistas, parece que a criançada aprendeu a lição. Então, o que a gente precisa fazer para que amanhã tenha peixe, para que amanhã tenha rio? O que precisa ser feito? Não poluir o rio. O Rio Paraguai, queira ou não queira, é a veia, né, é o sangue dessa região. Né? E além de ser o sangue, é também a beleza. Viva o Rio Paraguai! Viva! A exemplo do que acontecia em Cáceres, no assentamento Laranjeiras, a comunidade local também estava preocupada com a qualidade ruim da água. Então, existem nascentes que apresentam uma quantidade elevada de coliformes totais, de Escherichia coli, e, na verdade, essa água eles utilizam para consumo, né? Então, isso é preocupante. Segundo a mestra em Ecologia e Conservação da Biodiversidade da Unimate, o desmatamento e a poluição junto às nascentes colocavam em risco a água que brotava nesta parte do Mato Grosso. Foi então que buscaram ajuda na Universidade do Estado de Mato Grosso. E agora, então, com o projeto, junto com a comunidade, com os assentados, essas nascentes elas foram cercadas, né, já não mais permitindo a entrada do gado, né, melhorando a qualidade, né, da água. Hoje, nos arredores das nascentes do assentamento Laranjeiras, crescem mudas de bocaiúva, pacu-peixe, aroeira e ipês, espécies que saem deste viveiro construído dentro da Unimate. E são todas as espécies típicas aqui desta região? Sim, todas as espécies típicas, né? É importante que sejam, porque se nós pegarmos espécies que são provenientes de outros ambientes, elas podem não se adaptar a essa região, né? Isso é importante para que a gente tenha sucesso na hora do plantio, para o objetivo que a gente quer, que é recuperar as áreas, né, de recarga de nascente e tudo mais. As principais quais seriam? A laranjinha de pacu, que ela é mais adaptada às áreas alagáveis, né? É importante porque o pacu, né, um peixe típico do Pantanal, ele se alimenta dessa planta. A aroeira também, a bocaiúva, né, que é um fruto que produz um coco também muito apreciado, né, pelas crianças, porque ele é muito doce, né? Então o assentamento é um exemplo daquilo que pode ser feito em outros lugares, né? Em especial nos municípios participantes do Pacto. Mudar antigos conceitos é difícil, mas não é impossível. Esse projeto é bastante ambicioso, porque nós queremos o engajamento de 25 prefeitos e mais de 70 instituições em prol de um tema comum, que é a proteção das nascentes. Para esse projeto dar certo, primeiro precisa ter um reconhecimento coletivo de que a proteção das nascentes é essencial para manter o Pantanal vivo e é essencial para as pessoas. Feito isso, é preciso demonstrar resultados. Se é para mostrar resultados, pé na estrada. Deixamos Cáceres rumo à Reserva do Cabaçal. Ao percorrer a rodovia MT-175, é fácil perceber que estamos em uma área mais alta e logo na porta de entrada do município a placa avisa: Bem-vindo à Cidade das Águas. De certo, a água é um dos principais atrativos turísticos para a região. E olhando assim, Reserva do Cabaçal parece não ter problemas, certo? Mas tem. Um dos maiores problemas de Reserva do Cabaçal, estamos dentro dele.
Isso daqui é conhecido por vossoroca, que é uma espécie de uma erosão gigante. Provavelmente, segundo estudos, esta erosão foi provocada pelo desmatamento para construir aquela estrada que acabamos de passar. Sem cobertura vegetal, a terra ruiu e formou crateras enormes na paisagem. Quem explica melhor o que aconteceu aqui é Evandro Félix, um dos articuladores do Pacto em Defesa das Cabeceiras do Pantanal, aqui em Reserva do Cabaçal. Evandro, me fala uma coisa, por que o solo aqui tem esta aparência? Parece areia de praia? Então, esse solo ele tem aparência de praia, porém não é de praia, né? Na verdade, ele é de origem eólica, né? Como se fossem dunas. Durante o período da última era glacial, aí, provavelmente eles se formaram, a parte do Planalto Central próximo aos trópicos, elas se ressecaram, né? Então, por isso que é uma areia fininha, muito redonda. Então a classificação dele mesmo é areno-siltoso, que é um solo extremamente frágil. E Reserva do Cabaçal está exatamente numa faixa de solo como este? Exatamente. Reserva do Cabaçal é um município, digamos aí que 90% do território do município se situa nesse tipo de solo. Qual é o tipo de vegetação que se sustenta num solo como este? Olha, a vegetação é basicamente a natural, a nativa, né? Que no caso é composto das catorcifólia, né? Composto pelas espécies típicas do cerrado, que demandam de pouca, né, de um bom equilíbrio de água, mas que são resistentes a períodos secos. E se houver a retirada da cobertura vegetal que dá sustentação a esse tipo de solo, nós vamos ter, consequentemente, erosões de grande proporção. Para tentar conter o avanço dessas fendas e reverter os estragos, aqui mesmo, em Reserva do Cabaçal, começou um trabalho de recuperação inédito, ou melhor, inusitado. Vamos lá visitar a área de recuperação? Vamos chegar aqui. Diante desta imagem de pura degradação, técnicos, engenheiros e comunidade lançaram mão da criatividade. Construíram barragens feitas com bambus e depois aplicaram substratos orgânicos para potencializar o solo. Para permitir com que hoje essas espécies que estão crescendo, elas tivessem um conteúdo mínimo de matéria orgânica para se manter. Um acúmulo de energia aí para que ela se sustentasse, suficiente para que a planta cresça. Bem, até aqui nenhuma novidade, certo? Mas presta bem atenção a esta imagem. Redes confeccionadas pela comunidade ajudaram a fixar os substratos e as mudas nos barrancos. Onde o talude, né, o barranco, digamos assim, era maior, fixava-se as redes, fixava a matéria orgânica e já plantava a muda. Lá embaixo seria o fundo da vossoroca, igualzinho ao que nós acabamos de visitar. Exatamente. Que já está toda reflorestada, né? E aí essa parede aqui estava igualzinho àquela outra, é isso? Exatamente igual àquela outra. Depois de 2 anos, o resultado é de encher os olhos. Antes era impossível de ver água brotando do jeito que brotava, mesmo em período chuvoso. A gente via apenas uma pequena lâmina d'água sobre uma areia. E a quantidade de água aumentou consideravelmente. Uma pequena fonte de água, porém de enorme importância. Então, essa água, né, essa que nasce aqui, ela vai desaguar em córrego Draceno, que é esse que a gente ouve o barulho dele no fundo. E esse, por sua vez, vai desaguar no Rio Cabaçal, que vai desaguar no Rio Paraguai, né, que vai formar a bacia do Pantanal. Então a vossoroca aqui não é mais problema? Não é mais problema. E Evandro, é um trabalho de formiguinha e que não é feito por uma formiga só, né? Não. A comunidade ajudou? A comunidade participou. Neste bairro popular de Reserva de Cabaçal, encontramos uma dessas formiguinhas. Andréia fez parte do grupo de voluntárias que trabalharam na confecção das telas de crochê. Andréia, quando o pessoal chegou aqui com a ideia de fazer redes de crochê para aplicar nas encostas para evitar a erosão, o que você achou? No começo, assim, nós ficamos meio na dúvida, mas aí na hora que nós fomos lá, né, e já para fazer um teste com uma rede, nós animou mais, que deu para ver que ajudava bastante. E cada rede tinha que ter um tamanho?
todas bem grandes, né? Quanto maior, melhor. Além de confeccionar as redes, ela e outras 15 mulheres também participaram do mutirão de replantio de mudas. Esquadrinho, né? A gente forra no chão, aqui fica a estaca, né? Aí planta as plantas delas, que vai nascer logo, aquelas rasteirinhas. Com uma semana já pode ir lá que já tem alguma coisinha verde, começando a tecer também, né, no caso. Que aí a natureza vai tecendo junto, que vai entrando por baixo, por cima e vai segurando. As redes confeccionadas por estas mãos ajudaram a recuperar mais de 12 hectares de terra, de verde e o futuro da comunidade. E a sensação quando você vê a rede ali aplicada em cima da terra? Olha, é muito gostoso ver a gente poder ajudar nessa parte também, né? Que até para os meus filhos meus também, eles chegam lá e falam, minha mãe fez essas redes aí, viu? Isso pode mudar o futuro dele? Claro. Em Reserva do Cabaçal, não só a comunidade mudou o seu jeito de pensar, como os proprietários rurais da região também viram na conservação uma oportunidade de ganhos. O dinheiro arrecadado com as multas ambientais aplicadas no município agora serão destinadas para o PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, uma novidade na região. Esse exemplo aqui tem sensibilizado proprietários rurais a já tomarem iniciativas e fazerem eles próprios a sua recuperação. Porque eles estavam vendo que eles estavam dando um tiro no pé, quer dizer, ao não manejar direito o solo, ao perder solo, eles estavam perdendo capacidade de produção. Um trabalho que nasceu de um querer comunitário e agora serve de modelo para os outros municípios, em especial aos participantes do Pacto pelas Nascentes do Pantanal. Então, nesse projeto, nós conseguimos, desde 2010 até 2014, nesses 4 anos, recuperar 12 nascentes numa área de 12 hectares. Nesse período, nós também treinamos 6 técnicos rurais, empregamos 20 pessoas nesse processo de restauração e reduzimos mais de 1 milhão de toneladas de sedimentos para o rio. Então, esses resultados foram fantásticos e com esses resultados nós estamos então buscando replicar isso em larga escala. Então, esse é o trabalho que foi a semente que hoje constitui o Pacto em Proteção das Cabeceiras do Pantanal. Porém, para se colocar em prática projetos coletivos de conservação, é preciso, além da conscientização, de recursos financeiros. Desafio para este homem. Dario Carniel é secretário executivo do Consórcio das Nascentes do Pantanal e tem uma difícil tarefa. Ainda nós temos a carência desde da qualificação, da mão de obra, né? Mas principalmente dos recursos financeiros para que isso possa acontecer. Então, na verdade, o papel nosso dentro do consórcio com relação ao pacto, com certeza, é um papel de articulador aqui dentro desses 14 municípios. Falando com os secretários de meio ambiente, falando com os secretários de agricultura, falando com as empresas e trazendo as instituições para que também façam parte dessa ideia. É muito fácil você promover uma degradação. Agora, a recuperação, ela custa caríssimo. Hoje, o Pacto em Defesa das Cabeceiras do Pantanal está na fase de coletar adesões, ou seja, colocar poder público, empresas, proprietários de terras, comunidades e instituições no mesmo barco e oficializar esta união, para que trabalhem juntos na recuperação e proteção dos ambientes em risco. Sempre digo assim, que a água é o nosso bem maior que nós temos na região. Então, com ela, nós temos futuro. Sem ela, não existe futuro. Tanto de estrada de terra, asfalto e mais terra, chegamos em Tangará da Serra. O município tem pouco mais de 92 mil habitantes. Além da paisagem com pouca cobertura natural, há um outro fator que coloca em risco a água que brota por aqui. As nascentes, elas estão distribuídas, então
toda essa área onde a gente vê os buritis, são áreas úmidas, que são áreas de nascentes. Essa é uma característica, inclusive, da existência de buritis. Então, as nascentes, elas estão nessa região e aqui já há uma acumulação em função da estrada e a passagem se dá através de um bueiro por baixo. Décio é presidente do Comitê da Bacia do Sepotuba, região onde está localizada Tangará da Serra, e também parceiro do trabalho de conservação e recuperação das nascentes do Pantanal. E quais são as maiores ameaças a essas nascentes que estão localizadas bem aqui? Principalmente a falta de conservação de solos no entorno para proteger essas áreas. Essa estrada, ela é um problema porque aqui nós temos o carregamento de sedimentos, tá? Tanto para cá como para essa margem, e também o carregamento de produtos químicos, agroquímicos, que são utilizados nas lavouras aqui do entorno. Saneamento dentro e fora da área urbana e tratamento de esgoto são tarefas do setor público. Porém, a conservação do solo começa aqui, no campo. A alguns quilômetros de distância dessas nascentes, encontramos seu Osvaldo. Desde novo trabalhando na lavoura, né? O sorriso farto e as marcas no rosto traduzem bem os anos de experiência deste homem que veio do sul do país para investir em agricultura e pecuária aqui em Mato Grosso. E aqui quando o senhor chegou, como que era essa terra quando o senhor chegou? O pasto já era assim, né? Só que não tinha o reflorestamento aqui, né? Então fez o reflorestamento aqui em 2004. Da propriedade com mais de 258 hectares, uma pequena parte de quase 6 hectares já foi reflorestada. Práticas assim se enquadram no PSA, o pagamento por serviços ambientais, o que pode ser uma boa ajuda financeira para proprietários de terras que investirem no reflorestamento às margens do rio Sepotuba. É bom porque ajuda para conservar, para não dar erosão na beira dos rios, né? Um replantio que aqui contém a erosão, mas segundo esta bióloga e doutora em ciências florestais da Unimate, tem uma importância bem maior. Das 7 grandes bacias, 8 grandes bacias do Brasil, 3 estão aqui. As nascentes de 3 estão no Mato Grosso. Eu falo que aqui no Mato Grosso, a água só vem do céu. Não tem de outro lugar para a gente tirar água. Porque nós somos nascente. Nós é que mandamos água para outros estados. Bem, já deu para perceber que tudo está ligado. Mata ciliar, propriedades privadas, reflorestamento, lençóis freáticos, nascentes e córregos. Tudo isso ajuda a aumentar o fluxo de água necessário para este espetáculo aqui. A Cachoeira Salto das Nuvens, no rio Sepotuba. E compreender que o proprietário rural, ao conservar o solo, ao conservar a mata ciliar, ao conservar, enfim, a propriedade de maneira geral, ele está prestando um serviço ambiental, porque ele está garantindo água para o conjunto da população, seja aqui de Tangará da Serra ou seja das grandes cidades brasileiras. Essa é exatamente a conexão que a gente tem que fazer com hoje, o que vem acontecendo, na realidade, com a crise de São Paulo, por exemplo. Conservar água em qualidade e quantidade é para todos os usos, não é só para quem é ambientalista. Todos nós precisamos de água.